você tem sentido uma vontade crescente de falar não, sumir do grupo da família e fazer um chá com ervas que ninguém entende? Esse episódio é para você. Bem-vinda ao Clube das Bruxas Modernas, cansadas, conscientes e perigosamente sinceras. No episódio de hoje, mais bruxa, menos boazinha. Porque agradar o tempo todo já deu, né? Vem com a gente para mais esse episódio do nosso caos. Olá, meu nome é Tina e eu sou a Neia. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast 50 Tons de Caos. E o assunto de hoje é um assunto um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre ser mais bruxa e menos boazinha. Venha conosco. Então, Tina, enquanto a gente estava fazendo o roteiro, eu fiquei pensando, né? O que é ser mais bruxa e menos boazinha? Na verdade, quando a gente fala em bruxa, a gente pensa nas bruxas da Disney, né? Aquela bruxa má, malévola. Nem a malévola é tão bruxa assim, né? Nem tão má assim. Mas a bruxa, fiquei eu pensando, e eu acredito que também tu tenha mais ou menos o mesmo pensamento, era uma mulher à frente do seu tempo, né? Ela fazia as coisas diferentes, ela não se enquadrava no que as mulheres da época faziam. Era uma mulher magnética, sim, né? Uma mulher que exprimia suas vontades, né? Que seus desejos, suas vontades, e talvez até por isso magnética, né? Enquanto uma sociedade toda tornava a mulher submissa, essas mulheres bruxas, elas conseguiam manifestar seus desejos, suas vontades, eram envolventes, eram procuradas, sim, né, para resolver através dos seus feitiços, das suas magias, né? Enfim, atender à sociedade, né? Os que estavam sob o manto do tradicionalismo da sociedade, né? Ali. Mas ao mesmo tempo elas eram excluídas, justamente por este poder, né, que elas emanavam e que, acredito eu, né, estou supondo aqui, que era uma forma, era como é que a gente vai dizer, um perigo, não é um perigo, era uma ameaça, vinha a palavra, é uma ameaça aquilo tudo que era imposto à mulher, né? A submissão, a reverência, o falar baixo, calmo, o dizer sim, sempre, né? Então eu acredito que as bruxas, né, consideradas bruxas, elas eram antagônicas, né, a tudo aquilo que foi declinado às mulheres, né? As boazinhas, né? Eu acredito que seja bem isso, seja uma boa definição, né? Enquanto a gente estava conversando, eu estava me achando super bruxa, né? Não, eu sou bruxa totalmente. E daí, enquanto a gente conversava, eu pensei, putz, eu não sou bruxa. Caiu a real, caiu a ficha. Eu sou boazinha, tem a bruxa querendo se manifestar, obviamente, em todos os sentidos, mas eu ainda sou muito boazinha. Então, aquela boazinha que... tanto que a gente ficou com dificuldade de responder as nossas próprias perguntas, né? Eu sou a boazinha que sim, eu digo sim, muitas vezes querendo dizer não. Eu faço coisas que eu não tenho vontade de fazer. Às vezes, não digo nem que seja por submissão, não, mas para agradar, para não contra, para não criar confusão. Queria estar pensando, não, eu digo não para tudo. Não é assim. A gente chegou à conclusão exatamente de que apesar de talvez seja um desejo realmente, né, interno nosso de ser bruxa, né, de ter essa autenticidade, de dizer não,
sem culpa, mas ainda a gente tem mais da boazinha dentro da gente. A gente exala aquela que diz sim, que ainda é submissa, que sente muita culpa quando diz não, que abaixa a cabeça, que entende que segue, né, aquilo que nos foi imposto enquanto mulheres ao feminino, né? E o problema de ser boazinha, né, é que a gente acaba se desrespeitando muito, muito. A gente acaba se colocando em último lugar. E daí o que acontece? As outras pessoas, obviamente, também não vão te colocar em primeiro lugar. Vão te colocar sempre em último lugar. Exatamente, exatamente. Na verdade, a gente não tem reconhecimento que espera, né? Porque ser boazinha é tudo aquilo que esperam da gente. Então, a gente só está cumprindo um papel que em tese foi designado. Isso é ruim, é bom? Eu não sei. Eu não sei. Para nós, eu acredito que seja ruim. Porque a gente não quer ser boazinha, a gente quer ser má, entendeu? A gente quer ser bruxa. A gente quer ser muito má, só que a gente não está conseguindo. Bruxa naquele sentido literal da palavra lá, de décadas e centenas de anos atrás, de que bruxa não era legal, não é legal ser bruxa. Né? E eu já estou querendo não ser legal. Exato. A gente tem alguns ímpetos. Tem alguns momentos em que a gente não é nem um pouco legal e que, né, tá tudo bem. A gente vai lá, faz e pronto. Só que daí depois bate a culpa. Bate o arrependimento. Por que eu falei? Porque eu fui ser assim, né, assim, muito grossa. Vou contar uma coisa que aconteceu essa semana comigo, na aula de dança do ventre. As minhas colegas e a minha prof vão lembrar. O que aconteceu? É que as pessoas estão acostumadas com essa Andréia, né? Que fala assim, que fala mansinho. Eu estou assim. Mas, de vez em quando, baixa bruxa, baixa pomba gira na Andréia, porque, sabe, aquele limite, eu acho que você tem um limite e às vezes você acaba explodindo e com a pessoa errada, e foi exatamente o que aconteceu, e a gente já falou disso em outro podcast, né? Mas o que acontece? Meu momento bruxa essa semana foi que eu estava extremamente cansada na quinta-feira, eu hoje reconheço isso, e uma coisa que tira a paciência também é pessoas que ficam buscando a tua aprovação, o teu reconhecimento. Ai, eu não gostei. Ai, mas eu comprei uma roupa linda, maravilhosa. Eu comprei uma roupa linda, maravilhosa. Mas olha aqui, tá vendo? Tem um defeito aqui. A saia tá muito comprida, o peito tá não sei o quê, tem muito bordado, tem muito brilho. Caramba! Criatura, aceita o elogio, aceita que a tua roupa tá linda, não fica pra poder assim, para as pessoas ficarem te elogiando. Não, cansei, gente. As minhas colegas só me olharam, tipo, deu nessa criatura, né? E aí, tanto que eu fiquei com tanta raiva da situação que estava acontecendo, que eu realmente fui grosseira. E eu passei a noite inteira achando que eu estava sendo sincera. Na verdade, eu estava sendo sincera, mas de uma maneira muito grosseira. Então, na verdade, eu não vou pedir desculpa, porque eu disse pra ela, hoje não veio nem a Madalena dançar, veio a pomba gira aqui, então o que vocês tiverem que escutar, vocês vão escutar. Exato. E é muito engraçado, né, que nós, a gente assim, ó, quando a gente é sincero, né, quando a gente fala aquilo que pensa, e parece que automaticamente vem a culpa e tu leva pro lado de, eu fui grosseiro. Ou então alguém te chama de grosseiro. Ai, mas que grossa. Ai, mas que estúpida. Só que assim, por quê? O que eu penso, né? As pessoas não estão acostumadas com mulheres se manifestando assim. Elas estão acostumadas com as mulheres dizendo assim, né? Sim, eu te sirvo. Gente, eu faço tudo, né? Eu lhe sirvo, senhores. Né? Só que, cara, passou essa fase, não é por aí. E eu estava até comentando com a Deia,
antes, né, a gente entrou nesse assunto, e é um assunto extremamente profundo e muito difícil de falar, porque justamente nós somos muito boazinhas. Então a gente ainda não conhece a nossa versão realmente bruxa, né? A gente tem um sincerômetro ali que ele oscila, né? Ele vai em algum momento extremos aqui, em algum momento ele aparece, depois ele volta, por quê? Porque é muito difícil. As pessoas que convivem com você vão te taxar de grosseira, de estúpida, de ignorante. Só que não é real. Não é real. Ser sincero não é ser grosseiro, né? E talvez a gente tenha que realmente aprender a ser sincero de uma forma natural, normal. Eu acho que quando a gente se sente culpado, também é uma deixa para o outro. O nosso comportamento de culpa faz com que o outro aproveite para nos taxar de grosseiro. Né? Cara, não sabe brincar, não desce pro play. Né? Se não quer ouvir, não cutucar onça com vara curta. Não quer ouvir as coisas. Eu não tenho que dizer sim o tempo inteiro para as pessoas. Não tenho. Eu tenho um monte de coisa que eu não gosto e não vou fazer porque as pessoas acham que eu devo fazer. Entendeu? Então, nesse ponto ali, meu lado bruxa já tá floradinho, mas em tantas outras coisas ainda não. Por exemplo, o trabalho doméstico. Exatamente. Por que cargas d'água é a mulher quem tem que fazer o trabalho doméstico? Me explique. Porque por favor, imposto, né? E quando a gente sai disso, isso foi imposto, realmente foi imposto pela sociedade, pelo machismo, tem o quê? Enfim, e quando a gente deixa de fazer, eu pelo menos assim, quando eu deixo de fazer, eu sinto uma culpa imensa. Poxa vida, por exemplo, não estou trabalhando, não tenho muito cliente, tenho 2, 3 projetos ali para fazer que eu dou conta, mas eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta da comida, eu tenho que dar conta da roupa, coisas que são imperceptíveis, né? O meu marido, o meu filho, até podem reconhecer, mas eles não enxergam que a casa está limpa todos os dias. Porque ela está limpa. Não enxergam porque está limpa todos os dias. Auto clean, né? Ou que, assim, eu peço para tirar a roupa da secadora. Tira a roupa da secadora para mim, porque senão eu tenho que subir numa cadeira, que para mim é muito alto. E é cômodo, eu não gosto de subir na porra da cadeira para tirar a roupa da máquina. Pega teu bolo de roupa e joga na cama. Você também não sabe pedir, né? Tipo, eu tenho que pedir, tira a roupa da secadora e dobra a roupa e guarda a roupa? Não, fica tudo entendido. Mas não. E daí o que acontece? Se eu tenho que pedir isso, ou eu sou mandona, e quando eu peço, eu me sinto culpada. Poxa, Andréa, tu não fez nada o dia inteiro a não ser cuidar da casa, tu não tem mais obrigação, tu não colocou dinheiro dentro de casa essa semana, então a tua obrigação é cuidar da casa, é cuidar da roupa, é dobrar a roupa, é ficar quieta. E isso me emputece. Porque daí eu me sinto culpada, eu me sinto mal, e daí se eu peço pra fazer é porque eu sou mandona, e se... enfim, é muito complicado. Eu cheguei a desviar o olhar assim, é profundo pra mim isso, porque aí eu começo a pensar, sabe, minha mente faz as seguintes lógicas, os seguintes pensamentos lógicos. Beleza, se o meu trabalho é cuidar da casa, então o trabalho do outro, né, ser casado, né, vamos supor que ele esteja casado, né, não é o caso, enfim, então é trazer o dinheiro para casa, beleza, então, ok, combinamos assim, tu trabalha, eu cuido da casa, fechou, tarefa. Agora, se eu trabalho enquanto mulher, eu cuido da casa, trabalho fora, né, que eu digo, que dentro de casa tu trabalha, entendeu? Cozinhar, trabalho. Limpar a casa, trabalho. Ué, tu não paga uma faxineira, tu não paga um cozinheiro, né? Tu não paga lavanderia? É trabalho. Não adianta dizer que não. Então, se eu faço tudo isso e ainda eu exerço a minha profissão fora e também pego dinheiro, então eu estou sobrecarregada. Exato. Tem alguma coisa que não está, né? Essa conta não está fechando, a balança está pendendo para um lado. E aí entra justamente em todas essas posturas sociais que nós reproduzimos, culturais que reproduzimos, que foi incutido na nossa cabeça, incutido na cabeça da mulher e do homem, tá? Porque a mulher é machista, sim, grande parte das mulheres são machistas, sim. Nós olhamos para as outras mulheres com olhar crítico, nós olhamos para outras mulheres com olhar de comparação,
Tá? E nós repreendemos outras mulheres por comportamentos. Então, nós somos machistas? Somos. Tá? Nós somos criados machistas. Então, a gente está pendendo lá para um lado do machismo, né? De repente, até um bom assunto futuro, né? Sobre machismo e feminismo. Constelar isso. Precisamos constelar isso. E, né? Então, nós somos educados. Só que é possível mudar. Tudo é possível mudar. Por que não, se eu estou numa casa, tem mais de uma pessoa, por que não cooperar? Né? Vamos cooperar. Nossa cooperativa. Né? Cada um cuida do seu quadradinho. Cada um cuida do seu quadradinho e ninguém precisa cuidar de 2 quadradinhos. Exatamente. Uma conta tão simples, tão lógica. É lógica. Que nem a Tina me deu o exemplo. Se cada um lavasse, saísse da mesa e lavasse o seu prato, não sobrava para uma pessoa só lavar todos os pratos. Né? Então é um sistema de cooperativa, realmente. E isso não nos faz bruxa ainda. Não, a gente tá boazinha demais. A gente não tá conseguindo expressar a nossa bruxice. A nossa bruxice, porque realmente tá difícil. E daí assim, quando a gente é boazinha demais, geralmente a gente se arrepende de ter sido tão boazinha. Já aconteceu alguma coisa? Muitas. Eu acho que quando tu cede muito, tu não recebe, eu não consigo me lembrar nenhum momento aqui, mas tu não tem o valor que você deveria ter, né? Não te dão o valor que você merece, né? Você não tem este valor. Pode reparar, quando tu cobra um serviço de forma objetiva, né, profissional, você tem muito valor. Agora, quando tu cede demais, né, em várias situações, na cobrança, sei lá, né, isso é um exemplo, nem sempre tu vai ter o valor enquanto profissional que outra pessoa que cobrou teria, né? Então, realmente é um exemplo para se levar para a vida, né? A necessidade de valorizar realmente o que tu de ser objetivo, né? A mulher mistura muito. Eu não sei a mulher, mas é que eu falo de mim, eu sou mulher, então eu acho que é a mulher. É que a gente muito emoção, assim, né? Então, eu sou boazinha. Aí daí às vezes eu fico pensando assim, eu sou boazinha, né? Então eu vou fazer isso. Mas aí eu fico pensando, será que eu não estou fazendo isso porque eu acho que eu vou ter uma vantagem sobre outra pessoa? Olha a gnose da pessoa, né? Entra meio que num parafuso, assim. Aconteceu já muitas e muitas vezes, principalmente nessa parte mais profissional, assim, de ser boazinha. Já fiz muito projeto de graça. Tipo, tu faz esse projeto para mim, se eu fechar com o cliente, tu vai ganhar tantos por cento. Ou se eu fechar com esse cliente, a gente pode trocar por teu serviço por mercadoria, por um outro serviço, alguma coisa nesse sentido. Então eu fico pensando, até que ponto eu fui boazinha também, e daí olha a noia que eu entro, né? Até que ponto eu fui boazinha ou até que ponto eu achei que fosse uma vantagem para mim ser boazinha. Isso é muito doido. É muito doido. E daí eu trabalhei de graça, porque eu fui, além de ser boazinha, eu fui burra, porque acabei não ganhando nada, né? Nem de um lado, nem do outro. A promessa que as pessoas me fizeram, acabaram não se cumprindo. E daí, cara, a gente entra em parafuso. Eu, pelo menos, entro em parafuso. Será que eu tentei tirar vantagem dele? Então, por isso que eu não recebi? Que otária. Que otária. Eu acho que aquela mania, né, de confiar nas pessoas, de acreditar que mostrando o teu trabalho, talvez seja até lá no fundo alguma insegurança, ou até desespero, né, de fazer uma propaganda do teu trabalho, né, do teu trabalho enquanto arquiteta, dos teus projetos, que são, né, muito bons. Mas talvez alguém tenha sido muito mais bruxo do que você nesse momento, né? E a boazinha mordeu a maçã, acreditou na bruxa, né? Acreditou no caçador. Foi a bruxa ou o caçador? Nem me lembro mais quem deu. Foi a bruxa que deu a maçã. O caçador só iria arrancar o coração. O caçador era bonzinho, né? Era bonzinho. Então, assim, a questão de ser bruxa ou boazinha, né? Nós estamos ainda
nas consideradas boazinhas, né? De bruxa a gente tem muito pouco, mas a gente almeja muito ser bruxa. Eu almejo muito ser bruxa. Muito. Muito. Eu quero dizer não o tempo inteiro. Eu quero falar o que eu penso o tempo inteiro com educação, obviamente, com classe, né? Mas, enfim, eu quero definir os meus limites com clareza. Né? Eu acho que ser bruxa é isso, definir os limites com clareza, é saber que eu posso pensar diferente, é saber que eu posso fazer diferente, e se alguém não gostar, eu só lamento. Né? Então, eu acho que talvez a nossa mente já pense dessa forma, mas a gente ainda haja cotidianamente como boazinha, né? Ser bruxa, eu acho que pra mim, na hora que eu me senti realmente uma bruxa, é me fazer respeitar em absolutamente todos os sentidos e todos os setores da minha vida, né? Tanto profissional, quanto familiar, quanto um círculo de amigos, enfim, porque é reconhecer o valor. A partir do momento que a gente, eu acho que assim, a partir do momento que a gente realmente reconhecer o nosso valor, aí a bruxa vai dar uma entrada, assim, vai dizer, agora vai, fia. Vai que é tua e que todo mundo vai te respeitar também. Você vai reconhecer o teu valor. Sei. Talvez seja isso, né? Eu tenho uma fama de ser uma pessoa muito brava. As pessoas dizem, nossa, como ela é brava. E eu, durante muito tempo, me questionava, mas que braba o quê? Braba de onde e tal? Né? E aí, recentemente, eu tive um encontro, né, com o pessoal, alguns colegas ali de formatura, né, de que fizeram direito comigo. E aí foi muito engraçado, porque eles justamente diziam isso, cara, eles me chamam de Tina Paula, cara, não é fácil. Não é fácil. E aí eu falei, mas como não é fácil? Ela é muito brava, ela vivia dando fora, não sei o quê. Eu falei, mas eu não me lembro de fazer isso. Não é uma coisa que eu faço com brabeza, talvez a minha personalidade já seja assim, seja de bruxa. Eu sou uma bruxa e eu tento ser boazinha, ao contrário. E aí um colega me disse assim, Tina, fica tranquila, porque ninguém nunca vai te taxar de não ser honesta. Né? Porque eu tenho realmente essa característica de falar realmente o que eu penso. Né? Eu não me recordo de ter sido grosseira. Talvez eu tenha fechado um pouco a cara, e quando eu fecho a cara, é complicado, né? E dito a coisa, porque daí parece que eu sou braba, mas é só a cara também. Né? Então, mas assim, essa fama lá no fundo minha de ser sincerona demais, de falar o que eu penso, as pessoas entendem como ser uma bruxa. Né? Ai, ela é estranha, ela é braba, ela é não sei o quê. Eu não sei. Tu acha que isso é ser bruxa? Eu acho que não. Eu também acho que não. Mas eu quero continuar com isso. Eu quero ficar mais brava ainda. Já que tá dando resultado. Agora que tu falou de faculdade, enfim, eu fiquei pensando, né? Até a gente conversou. Como é que era a Andrea de 20 anos, a Andrea com 20 anos, né? Lá na faculdade. Assim, eu acho que devia ser uma tonga, eu acho. Tipo, nem Maria vai com a tonga. Eu era uma tonga braba, porque eu deveria ser igual. Na verdade, assim, o que acontece? Que eu sempre tive esse jeitinho, né, mais tranquilo, assim, de falar e tal. E daí, quando eu me cedo, quando, né, baixa a Madalena, a Pombagira, ou a bruxa que seja, as pessoas não me reconhecem, daí as pessoas ficam com medo, né? Não, mas não é a Andrea, tá acontecendo alguma coisa com ela. Ela não tá bem. Então, talvez eu tenha tido alguns rompantes, assim, na faculdade, né? Mas eu acho que eu era muito, muito tranquila, nem Maria vai com as outras, meio engolindo, assim, as coisas. E melhorei bastante. Negar querendo entrar no armário agora, com o barulho. Eu também acho, eu também penso que eu era uma tonga, mas não é que eu era uma tonga, a gente era inexperiente. Na verdade, na faculdade você é inexperiente, tu tá falando de você com 20 anos, né? Que experiência que tu tem? Pouco. E aí tu entra numa faculdade, tu tem contato com pessoas, né, de diferentes sistemas, né, pessoas que pensam diferente.
inclusive de idades. Eu lembro que eu tinha colegas que tinham já mais de 50, né? Então, tu tem que se virar. E ali tu tá, justamente, eu acho que é isso que faz tu crescer na vida, né? Tu tá testando os teus limites. E eu acho que a hora realmente de você ser boazinha é ali, né? Porque aí você vai, no sentido de que você vai se conhecendo, né? Tu de sim para agradar as pessoas, em tese, o que tu pensa que vai magoar, então tu aceita, tu ultrapassa os teus limites. Só que daí, com o tempo, tu vai percebendo que muita coisa tu não precisa fazer. Aliás, muita não, que não precisa agradar ninguém. Né? Na verdade, tu não precisa agradar ninguém. A gente não está ali para agradar ninguém. Você está ali para ser você, né? Para aprender a conviver com as pessoas, crescer socialmente. Essa é a grande questão. Né? E isso, a maturidade, ela acaba nos trazendo, né? A gente não consiga atuar como bruxa em muitas situações, mas a gente tem consciência do nosso limite. A gente já consegue olhar e dizer, cara, passei meu limite. Porque está me incomodando. Né? Já consegue dizer um não com um pouquinho mais de firmeza. Isso. Né? Não é sempre que esse não sai com firmeza. Às vezes esse não sai com uma justificativa. Normalmente. Atrás dele, né? Tu sabe que muitas vezes quando eu vou escrever alguma mensagem que é não, né? Algum convite que é não, eu tendia a me justificar. E agora já está na minha consciência, e isso eu acho muito legal. Já começou a vir para minha consciência, não justifica. Só diz, eu não até uma consulta que tu quer trocar, né? Pode ver, tu quer trocar o teu horário de consultar e você pode trocar esse dia do meu exame, sei lá o quê, da minha consulta, porque eu tenho. Não, porque nada, eu não vou poder. Pode alterar o dia? Esse dia eu teria um compromisso. Isso Achei muito. mas é perfeito. Mas é melhor do que não neste dia eu terei um negócio com a minha mãe, não sei o que, não sei o que. Sabe? Ver, né? Isso. Uma coisa que nem vai acontecer. Isso. Só pede para fazer. Não justifica. Não precisa justificar, né, os teus compromissos, as tuas situações. Né? Então, isso é perceber o teu limite, o teu. Né? Eu não quero um convite para sair, uma festa, eu não poderia comparecer. Eu tenho um compromisso. Não sei dizer o que é. Né? Não, sei lá, eu estou dando um exemplo meio banal, mas tantas outras coisas a gente se desculpa. Né? E por que tu tem que se desculpar? Não tem que. Não tem. Tipo, nesse dia eu não posso. Perfeito. Vamos marcar outro dia? Né? Agora, Tina, vamos perguntar para as nossas maravilhosas ouvintes, telespectadoras. Ai, sim, isso! Qual foi seu momento bruxa da semana? Você teve um momento bruxa da semana? Eu tive meu momento bruxa da semana e vou dizer que foi muito bom. Coitada. Coitada de quem sofreu esse momento. Compartilhou o momento bruxa, né? Mas, enfim, foi muito libertador, na verdade. Assim, ainda sinto, né, que foi meio grosseiro da minha parte, mas foi libertador também. Então, eu acho que é isso, Tenho né? certeza que te provocaram. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai caminhando ali. Mexa! Minha gata! Acho que aos pouquinhos a gente vai caminhando um pouquinho para ser um pouquinho mais bruxa, menos boazinha. Tá bom. Eu acredito que seja isso, sim. Eu acho que com o tempo a gente vai. Olha, estou até aqui pensando que qual é o teu objetivo de vida? Ser bruxa. Ser bruxa agora. Meu objetivo de vida é ser bruxa. Não se incomodar com o que pensam, o que acham, né? Até porque eu não controlo isso. Eu nunca vou controlar o que o outro pensa, ou de mim, ou que, né? Enfim, as loucuras dos outros, nem a minha, às vezes eu controlo, né? Os meus pensamentos, que sabe os outros. Então, o nosso objetivo realmente é ser bruxa, ser uma bruxa cada vez melhor. Vamos começar a usar feitiços.
Pode ser. Vamos. Vamos, tô pensando em qual feitiço aqui eu lançaria. Qual Dinheiro feitiço? imediato. Pode ser. Fique inesperado. Calatibocum? Quem sabe? Né? Tá enchendo o saco, Calatibocum. Lancei um feitiço. Vamos lá. Vai que dá certo. Então Vai que cola. Maravilhosa. Esse foi o nosso quarto episódio de 50 tons de caos. Não deixe de curtir, de compartilhar, de mandar isso para as amigas, bruxas ou boazinhas. A gente tá aqui para compartilhar com vocês. Contem qual foi o seu momento bruxa da semana. Se você é mais bruxa ou se você é mais boazinha. Comenta aqui pra gente. E analise profundamente quantos sims você diz para aquilo que quer dizer não. A gente fica por aqui. Beijão. Beijo, até o próximo caos.